gente, bom dia. Tudo bem? Que bom. Então, hoje nós vamos recapitular um pouco das aulas de redação que nós tivemos nos anos anteriores, principalmente no ano passado. Portanto, se você quiser fazer alguma anotação, pode pegar o seu caderno e anotar, tá? Então, vamos lá. Bem, nós vamos recordar um pouco sobre os tipos de texto. Lembrando que nós temos 3 tipos de textos mais importantes, que aí eu coloquei o conceito, certo? Para que a gente pudesse recordar um pouco esses tipos de texto. Descrição, que é um tipo de texto no qual se aponta as características que compõem um determinado objeto, pessoa, ambiente ou paisagem. Isso aí é o texto descritivo. É um texto que nós temos a descrição de características, que o foco maior é exatamente esse. Narração. A narração é um tipo de texto no qual contamos um ou mais fatos que ocorreram num determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens. Lembrando que aí nós podemos ter os contos, as fábulas, as crônicas, certo? Tem vários tipos de texto, vários gêneros textuais que se adequam a esta narração, certo? E a dissertação, professora? A dissertação é o tipo de texto no qual expomos ideias gerais, seguidas da apresentação de argumentos que as comprovem. Então, na dissertação, nós vamos ter uma exposição de ideias do autor, certo? Da pessoa que está produzindo, mas ele vai tentar convencer as pessoas de que ele está certo, de que aquela ideia que ele está propondo ali está correta. E através disso é que ele vai colocar os seus argumentos para poder comprovar e, no mesmo tempo, tentar persuadir o leitor, certo? Então, isso aí é o texto dissertativo. Enfim, nós vamos conhecer exemplos tanto do texto descritivo, como do narrativo, como do dissertativo, para a gente relembrar, para você ver que você já estudou esses tipos de textos. Vamos lá? Um exemplo de texto descritivo. O texto descritivo é aquele que descreve características do personagem ou do ambiente. Veja esse poema. O bicho. Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, aí você traz as características desse ser que estava envolvido ali em tantos detritos, né? No pátio do lixo, no lixão, tentando encontrar comida, certo? Cheirando. Então, veja aí as características do que esse personagem fazia, o local onde ele estava inserido. Aí está a descrição, ok? Até aí tudo bem? Deu para compreender? Deu para relembrar? Ótimo, pois vamos prosseguir. Agora um exemplo de texto narrativo. Veja esse exemplo. A leoa e a raposa. Todos os animais estavam se vangloriando de suas famílias numerosas. Somente a leoa se mantinha em silêncio. Ela não disse nada, nem mesmo quando a raposa, toda orgulhosa, desfilou seus filhotes diante dela. Olhe, disse a raposa, veja minha ninhada de raposinhas vermelhas. São 7. Diga-nos, quantos filhos você tem? Somente um. Respondeu tranquila
a leoa, mas é um leão. Então, veja aí o quanto é importante a qualidade e não a quantidade. O fato da raposa ter 7, né, se vangloriou dizendo que tinha 7 filhos, a leoa apenas disse: eu só tenho um, mas em compensação é um leão. Ele é o rei da floresta, né? Então, com isso aí, encerrou a conversa, encerrou a narrativa. Observe que aí está sendo contada uma história no tempo e no espaço. Algo acontecido, certo? Moral da história. Eis que o mérito não deve ser medido em razão da quantidade, mas tendo em vista a qualidade. Então, quanto é necessário a gente observar as coisas, né? Ter o cuidado em não ter muitas coisas, mas sim ter uma qualidade naquilo que você tem, ok? Então, aí você tem um texto narrativo, é um exemplo de texto narrativo. Esse gênero textual que nós acabamos de ler aí é uma fábula. Muito bem. Então, vamos prosseguir e conhecer um exemplo de texto dissertativo. O texto dissertativo que eu coloquei aí, eu coloquei só um parágrafo que exemplifica, né, o texto dissertativo. Veja, mobilidade urbana. Mobilidade urbana relaciona-se à possibilidade de um indivíduo se deslocar facilmente na cidade. No entanto, o que se observa no Brasil diariamente, principalmente nas metrópoles, são congestionamentos estressantes e um transporte público ineficaz. Nesse sentido, é importante que se criem condições de o brasileiro deixar o carro em casa quando precisa se locomover pelos centros urbanos do país. Então, aí você tem uma opinião, uma ideia, certo, do autor, e que essa ideia já está sendo apresentado aí alguns argumentos para convencer o leitor de que essa ideia é a correta, certo? Então, isso é um texto dissertativo. Ele é escrito em terceira pessoa exatamente para ter uma impessoalidade, não deixar claro quem escreveu esse texto, ok? Então, aí, depois da gente ver esses 3 exemplos de textos de tipos de texto que nós temos, nós vamos começar a exercitar e tentar fazer com que a nossa mente passe a trabalhar com relação à produção de texto. Vamos lá. Na aula de português, na aula passada de segunda-feira, nós trabalhamos com essa letra de canção, certo? Trem Bala, que foi escrito por Luan Santana e Ana Vilela. Então, vejam só, esse texto, essa letra de música, nós já interpretamos lá na aula de português. O que eu quero agora? Quero que você relembre essa interpretação que você fez para que você possa produzir. Então, a minha proposta hoje para você é essa. Hora de exercitar. Agora, com base na letra da música que já interpretamos na aula de português, Trem Bala, você irá produzir um texto. Falando de quê? De felicidade. Professora, mas por que falando de felicidade? Porque lá na letra da música que nós interpretamos na aula de português, qual era o tema principal? Felicidade. A música Trem Bala fala exatamente da essência de ser feliz. Então, você vai escrever, produzir um texto com base nesse tema, certo? Mas lembre-se,
Escolha um dos tipos de textos que nós acabamos de recordar. Então, você vai... O que eu vou fazer, professora? Você vai escolher qual tipo de texto você vai escrever. Você vai escrever sobre felicidade, mas de que maneira? É descritivo? É dissertativo? Ou é narrativo? Então, você vai escolher primeiro como você vai escrever, de qual tipo de texto que você vai escrever. Depois que você escolher, aí é que você vai colocar suas ideias sobre o tema, felicidade. Então, o seu texto tem que ter, no mínimo, 15 linhas, no mínimo. E o máximo, professora? O máximo eu não vou determinar. É a sua imaginação que vai determinar quantas linhas seu texto vai ter. Só que, no mínimo, tem que ter 15 linhas, ok? Combinado? Então, a partir de agora, vamos lá, mãos à obra. Capriche! Tia Lívia aqui vai ficar aguardando ansiosa pelos seus textos, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau!